Oi pessoal, meu nome é Luísa Coelho, sou psicóloga e analista do comportamento e idealizadora da Clínica Lua. Nós estamos aqui hoje com a nutricionista Giovana Ribeiro, que vai trazer muitas informações importantes da área de nutrição. Nós aqui da Clínica Lua temos um momento de troca que é muito importante, que é a nossa reunião semanal, nossa reunião de equipe. E a partir dessa reunião que pensamos nesse projeto de trazer conteúdos, de trazer informações, orientações para vocês. Se você se identificar com alguma informação que nós vamos trazer, compartilhe com a gente. Então vamos lá, estamos aqui com a nossa tia Gi, nossa nutricionista. Olá, eu sou Giovana Ribeiro, eu sou nutricionista clínica e trabalho com a saúde mental e também sou terapeuta alimentar aqui na Clínica Lua. Tia Gi, vamos lá, conta pra gente como assim nutrição e autismo, que muitas famílias ainda não entendem a importância da nutrição no desenvolvimento das crianças atípicas. Então, diferente das outras áreas, a nutrição ela é uma área que ela se divide entre duas formas de atendimento. Nós trabalhamos com a nutrição clínica e também nós trabalhamos com a terapia alimentar. O tratamento clínico da nutrição clínica, ele é necessário todas as crianças passarem por essa etapa do tratamento clínico, mas nem toda criança vai ter indicação de ir para a terapia alimentar, porque a terapia alimentar, ela vem de alguma dificuldade alimentar. Então, quando a criança não está com alguma dificuldade alimentar, que seja na parte de seletividade, que seja na parte de compulsão, algum transtorno alimentar, a gente vai para a terapia alimentar. Mas a nutrição clínica, ela é importante para avaliar esse estado nutricional por completo. Então, algumas crianças têm a necessidade de ir para a terapia e sempre vai passar pelo atendimento clínico. Mas nem todas as crianças que têm esse atendimento clínico vai para a terapia alimentar. Tia Gi, conta pra nós um pouco sobre a neuronutrição. Parece que tem muitas informações sobre essa questão, né? Sim, a neuronutrição, ela já de uns anos para cá vem muitos estudos científicos atualmente sobre a importância desse cérebro bem nutrido. É sobre isso, né? Que quando a gente pensa em neuronutrição, é esse órgão tão complexo que não precisa apenas de energia, de carboidrato. É um cérebro que precisa ter macronutrientes, micronutrientes, né? Todas as vitaminas, minerais, e a gente tem o costume de pensar que é um cérebro que precisa só de energia. Mas é importante lembrar que um cérebro bem nutrido, ele vai refletir no resto do organismo. Então, esse cérebro precisa de nutrientes, de todos os tipos de nutrientes, para ele ter um bom funcionamento. Tia Gi, inclusive, tivemos uma reunião que a gente abordou muito essa questão de comportamentos de algumas crianças que nem sempre estão ligadas com relação comportamental. Então, pode também estar ligado com questões da sua área, né? Sim, nós nomeamos como neuroinflamação, e a neuroinflamação explica bem sobre isso, que uma criança que tem tantas disfunções, tanta deficiência nutricional, um intestino com uma desbiose intestinal, é tão complexo olhar para esse paciente com tantas disfunções metabólicas e imunológicas, alergias alimentares, que com certeza isso vai afetar na parte de comportamento. Nós identificamos assim, comportamento é a ponta, né, de um cenário que nós temos que olhar tudo que vem atrás desse comportamento. Então, se a criança tem um comportamento problema, nós precisamos identificar, investigar o que vem por trás desse comportamento problema, né? Possivelmente, em grandes maiorias dos casos, quando aprofunda, quando investiga, nós encontramos que tem alguma coisinha, tem algum ponto ali que não está em bom funcionamento. E automaticamente uma criança que está, né, com todas essas deficiências, comorbidades que eu citei e várias outras,
ela vai ter muita alteração comportamental. Uma criança que não vai dormir bem, é uma criança que não vai comer bem, Isso é uma tudo criança... vai refletir nessa no parte. atendimento, vai refletir no comportamento da criança, né? Sim. Pode refletir. Sim, com toda certeza. Então, assim, o comportamento problema, a gente tem sempre que pensar em todos esses fatores metabólicos, imunológicos, para a gente avaliar mesmo de onde ele vem, né? Sim, e da minha área da análise do comportamento, quando nós vamos investigar, eu percebo que acontece muito de pessoas quererem pegar somente comportamentos problema, de parte comportamental. E muitas vezes nós temos exemplos, né, de acordo com as nossas reuniões, nós temos esse exemplo, que muitas vezes não eram questões comportamentais. Então, a gente teve essa experiência aqui, Sim. que teve algo relacionado, por exemplo, a questão da desbiose. Sim, Explica um pouquinho pra gente da Então, desbiose. Desbiose é muito frequente, né? A gente tem estudos que comprovam que 80% do paciente atípico, ele vai ter disfunções nessa parte gastrointestinal. Então, a desbiose é muito frequente, principalmente, né, no autismo, que é o nosso público de maior atendimento. Então, autistas têm até 80% de desbiose intestinal. E isso reflete muito numa microbiota intestinal inflamada. Então, a criança ela já tem uma dificuldade alimentar, né? Geralmente, eu trabalho muito com as dificuldades alimentares. Ela já consome uma quantidade pequena. E aquilo que ela está consumindo, ela não está absorvendo da forma ideal. Então, ela tem muita deficiência de vitamina, muita deficiência de nutrientes. E, consequentemente, além da desbiose intestinal, temos também, dentro dessas comorbidades, né, gastrointestinais, são pacientes, são crianças que têm as enzimas digestivas alteradas, produzem menos enzima digestiva. Então, analisando esse cenário complexo, né, identificamos muitas respostas para tantas disfunções, né, no nosso dia a dia que nós lidamos aqui nos atendimentos e encontramos tantas disfunções dessa parte que precisamos olhar para essa parte da nutrição, assim, bem profunda, com muita atenção, porque por trás tem muita coisa, né? A gente precisa tirar esse apego tão grande só do comportamento. Só do comportamento, exatamente. Então, tia Gi, a neuroinflamação realmente traz muitos prejuízos, pelo que você está explicando, né? Sim, com toda certeza. Esse aumento da neuroinflamação, essa questão da neuroinflamação, ela é muito importante a gente falar disso, porque aumenta estresse, aumenta ansiedade, tem muita desregulação na parte do sono, são crianças que acordam com muita frequência, não dormem bem, tem as alterações gastrointestinais, e esse conjunto de fatores, então esse conjunto de alterações, podemos ter aumento de birras, de estereotipias, de crises. Nós temos comprovações que a neuroinflamação traz esse conjunto de comportamentos alterados. Para a gente ter uma noção o quanto é importante a parte da nutrição em conjunto com a análise do comportamento, né? E com relação à comunicação e concentração, também encaixa nessa parte também prejudica? Tem alguma relação? Também. Nós também conseguimos comprovar que a neuroinflamação afeta também essa parte de baixa comunicação e baixa concentração. Tia Gi, então na parte clínica da nutrição, explica um pouquinho pra gente como que é a sua conduta, a conduta da tia Gi, né? Certo. Então, quando eu recebo, né, o paciente aqui na clínica, é muito importante eu fazer uma anamnese muito investigativa, porque todas as questões, todos os fatores, eu vou conseguir colher através da anamnese, né? Você precisa de todos os detalhes, sim, né? Sim, de muitos detalhes. Então, tem que ser muito investigativa, com muitas perguntas mesmo, né, para a família. E depois dessa parte, eu peço recordatório alimentar, diário alimentar, que a família me relata o que a criança consumiu nos últimos dias, né, de alimentação. E aí, a partir disso, também faço o plano alimentar em alguns casos, né, de paciente que já tem indicação, que não é um paciente que tem tantas dificuldades alimentares.
Porque se ele for para dificuldade alimentar, aí nós já vamos para aquele cenário de terapia alimentar, então não preciso fazer um plano alimentar para ele de imediato, né, inicialmente. E também faço a parte dos exames, que é muito importante. Então sempre eu peço muitos exames laboratoriais, as famílias até... Nós já comentamos em reunião, inclusive, que algumas famílias... Nossa, mas o fulano, um profissional, falou que foi muito exagerado esse tanto de pedido aqui, né? Sim, sim. Essa parte da nutrição nós pedimos mesmo, porque a nutrição ela trabalha muito com prevenção, né? A nutrição não espera a patologia, não espera a doença chegar. Então, quando eu vou analisar os exames, que eu já vejo ali uma possível deficiência, já está surgindo, iniciando uma deficiência, não utilizo os parâmetros de laboratório, que são parâmetros bem geral, né, bem gerais. Então, eu pego esses exames laboratoriais com muito cuidado. Tem a parte de crianças atípicas, a gente ir por outros parâmetros, e toda essa investigação dos exames me faz ter o suporte, né, as informações que eu preciso para passar para a suplementação, que aí é a etapa de suplementação. E daí sim, cada paciente, né, tem uma indicação. É muito individualizado mesmo, porque alguns não pacientes... Não é uma receita para todo mundo, não é uma né? receita para todos. Então, porque cada um, né, tem a sua deficiência, cada um tem a sua necessidade imediata de iniciar o tratamento. Mas, geralmente, como é muito comum, 80%, né, tem uma questão intestinal, tem uma desregulação intestinal muito grande, que são crianças muito obstipadas, né, tem muita dificuldade de defecar, e também tem já outros que têm uma diarreia bem descompensada. Então, como sempre eu pego muitos pacientes com esse quadro clínico, que me faz começar muito pela parte intestinal. Então, a gente começa tratando esse intestino, até mesmo porque o intestino, ele está relacionado, né, com todas as outras partes do corpo, porque é a nossa maior parte de absorção de nutrientes. Tia Gi, você explicou muito bem da parte a parte clínica, né? E com relação aos nossos pacientes que vão para a terapia alimentar, como que funciona, como que seria o plano individualizado ali da criança, como que seria isso na área de nutrição? Sim, quando o paciente vai para a terapia alimentar, é um paciente que necessariamente, né, ele tem uma dificuldade alimentar, que seja uma compulsão, que seja seletividade, né? Então, na terapia alimentar, eu monto um plano terapêutico, né, para o paciente, individualizado também, e a gente faz um encadeamento, que nós chamamos, né, de alimentar, que eu pego o alimento de base, no caso da seletividade, o alimento de base que ele já aceita, para mim ampliar aquele alimento. Então, o paciente que chega com um repertório muito pequeno, que consome o grupo seco e crocante, né? Então, ele chega comendo, um exemplo, peta e torrada. Eu vou me apegar a esse perfil dele, né? Esse perfil de aceitação. Então, inicialmente, eu vou começar com pipoca, com essa textura que para ele vai ser mais fácil dele ter essa aceitação. E a partir daí, a gente vai fechando grupos, né? Foco primeiro nesse grupo, ele começou a aceitar, já tá legal, eu vou para outros grupos alimentares. E pensando assim, na dificuldade alimentar, geralmente o paciente exclui muitos grupos, então são pacientes com repertório muito pequeno, né? Por isso que assim, é um passo de cada vez mesmo, é um processo lento. Dificuldade alimentar não é tratado, né, de uma forma rápida, não existe mágica. Não é só, a gente escuta muito, nossa, é só brincar com a criança. Sim. Não é só ofertar o alimento para a criança, e não é assim que não funciona, é assim, né?
A gente trabalha muito em conjunto, né, com a família. Eu preciso muito, eu acredito que todas as áreas precisam muito do suporte, né, da família, mas na parte da nutrição, nessa parte de dificuldade alimentar, eu preciso demais, porque eu preciso desses pais muito engajados com o tratamento. Eu preciso que esses pais, que essas famílias exponham o alimento, né? Então, o alimento que eu estou trabalhando aqui, a criança tem esse acesso em casa também. Que a tem família, orientação, a família recebe orientação também? Também recebem. Todos os pacientes eu passo ali um cronograma do que eu estou trabalhando aqui na clínica para essa família focar naquilo, né, naquele alimento em casa também. E, consequentemente, generalizar, que aí é quando o paciente... Que é o nosso objetivo. Nosso objetivo. Nossa, Tia Gi, muito obrigada pelas informações. Quanto conteúdo, né, quantas informações importantes esclareceu para quem não é da área, esclareceu com certeza para famílias. E é um assunto muito delicado, porque a gente não ouve tanto esse detalhe, né? Eu falo por mim da área de análise do comportamento, nós escutamos muito sobre questões comportamentais e como você trouxe para nós, nem tudo é só comportamento. Pode ter alguma coisa ali que está interferindo no desenvolvimento da criança, né? Então, Tia Gi, muito obrigada por tantos conteúdos importantes. Com certeza tirou a dúvida de muitos profissionais também, de muitas famílias, né? De muitas pessoas que podem passar por alguma situação parecida em casa. Eu que agradeço demais a oportunidade, o convite, né? E realmente falta muita informação dessa parte da nutrição. Eu vejo no dia a dia, né, muitas famílias assim que não entendem ainda o tanto que a nutrição pode fazer pela criança e devido ao público atípico, as crianças atípicas terem tantas demandas, né, de toda essa parte gastrointestinal, enfim. Então, a gente precisa desse espaço mesmo para falar e para trazer informações da parte da nutrição. Então, te agradeço muito pelo convite. E você que tiver alguma dúvida, deixe para nós nos comentários que podemos fazer uma segunda edição dessa conversa. Então, pessoal, vocês que gostaram, vou deixar aqui o @ da clínica, para quem não conhece, o @ da Tia Gi e o meu também. E espero vocês nos próximos vídeos.